Bom, pessoal, quem não me conhece, meu nome é Alexandre Albuquerque Cavalcante, eu sou advogado, 10 anos de advocacia aí, tenho um histórico aí de 12 anos na Polícia Militar, 11 de Exército, pedi baixa para advogar, fiz 3 pós, etc. Esse é o currículo, né? Às vezes tem gente que gosta de falar currículo, eu não gosto muito não. Mas vamos lá, no vídeo anterior eu estava falando, eu ia comentar com vocês o que aconteceu com um cliente meu. Meu cliente tinha, né, uma esfirraria, certo? E aí, ele não estava na esfirraria, estavam 2 funcionários dele. Chegou um pessoal para medir no relógio o pessoal da Eletropaulo, empresa de energia de São Paulo, para medir o relógio. Aí eles verificaram que parecia que tinha um lacre rompido. O que aconteceu? Isso daí foi em 13 de maio de 2011. Lavrou-se o termo de ocorrência de irregularidade e falou que o total era de 24 mil. Olha a paulada, né? Além de pediu condenação em verbas, etc. O que aconteceu? Eu contestei dizendo o seguinte, que o meu cliente não tomou conhecimento do termo lavrado. Quem tomou conhecimento foi o preposto, ou seja, quem estava lá, que era funcionário. Trocaram o medidor, vejam, se aquele lá estava com problema, ou estava com fraude, etc., eles tiraram foto, retiraram ele e trocaram. O correto seria o quê? Deixa o medidor lá, chama a polícia, faz boletim de ocorrência, o delegado pede uma requisição para perícia técnica científica. Mas não fizeram isso. Então vamos lá. Eles retiraram o medidor, colocaram outro, apresentaram o documento para o empregado assinar e que o fato ocorreu no dia 1º/6. 1º/6 e não em 2011. Olha que diferença. Realmente o fato aconteceu em 1º/6 de 2015. O juiz coloca aqui. Eu coloquei também. E não em 2011. Não houve perícia no local e não recebeu notificação para acompanhar a perícia. Veja, eles retiraram o aparelho, né, o relógio de energia, e levaram embora, e colocaram outro. Não é assim, tem que fazer a perícia no local. Aí eu afirmei que os valores cobrados referem à média entre dezembro, de julho e junho de 2005. Neguei a prática de fraude para o meu cliente e pedia a improcedência da ação, ou seja, estava errado. Aí vem a decisão judicial. Trata-se de ação de cobrança de consumo de energia elétrica, cobrado a menor em razão de suposta irregularidade do relógio medidor. Aí o juiz fala, a juíza, o pedido é improcedente. Com efeito, a ré, que somos nós, eu estava representando a esfirraria, né? Fundamentou a cobrança em irregularidade no relógio medidor. No entanto, a apuração da suposta irregularidade foi realizada de forma unilateral. O que é isso? Quem fez a perícia, quem retirou, não fez a perícia local e levou o relógio para um lugar específico para fazer a perícia, foi Eletropaulo. O réu, que é meu cliente, não foi notificado para acompanhar a perícia. Consta no termo de ocorrência de inspeção que o réu recebeu cópia do documento, no entanto, não foi notificado. A testemunha ouvida afirmou que assinou o documento. A testemunha era funcionário, porque ele não estava lá. Porque não havia nenhum responsável, mas não leu o documento e nada foi deixado no local. Ou seja, ele assinou. Quando acontece isso, você tem que assinar e eles têm que deixar um documento com você.
dizendo, ó, estamos retirando o relógio, e no dia estamos retirando o relógio, ou estamos lacrando aqui, ninguém pode mexer e retornaremos no dia tal. Então vamos lá. O ônus da prova, é o que o juiz fala, o juiz vai falar, o ônus da prova cabia à autora, que é a Eletropaulo, quanto ao fato constitutivo de seu direito, no caso, submeter o relógio medidor à perícia, dando ao réu o direito de acompanhar a perícia. Onde? No local. A perícia é feita no local. Fez a perícia, constatou, depois pode tirar o relógio, trocar, levar para outro lugar. Não fizeram isso. E a Eletropaulo, a EDP, Bandeirantes, eles sempre fazem isso. Olha só o que a juíza vai falar. A prova de que o relógio apresentava irregularidade não veio para o processo, posto que o laudo elaborado unilateralmente, ou seja, elaborado somente pela empresa, sem observação do contraditório e ampla defesa. Está na Constituição, artigo 5º. Todo processo tem que ter contraditório, ou seja, eu tenho que contradizer aquilo e ter uma ampla defesa, mesmo administrativo, que seria no caso. Não se peça para provar os fatos alegados. Posto isso, julgo improcedente o pedido de cobrança e, em consequência, condeno a autora Bandeirantes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação. Deixa eu ver aqui quando foi ajuizada a ação. Condenou, a ação é de 2018, 2 anos. Eles vão corrigir isso daqui, eles foram condenados a me pagar, eles perderam a ação, né? Eu estou pelo réu, eles vão me pagar por volta de uns R$4.000. Aí vamos ver por que aconteceu isso? Vamos ver, seria bom, né? Existe uma norma que eu peguei da Anatel, da ANEEL, desculpa, Agência Nacional que regulamenta a energia elétrica, certo? A resolução 414, marquem isso, resolução 414, ela fala do TOI. O que é TOI? É o termo de ocorrência de irregularidade. E o que o TOI faz? O TOI tem a finalidade de formalizar a constatação de qualquer irregularidade encontrada nas unidades de consumo dos usuários de energia, que proporcione o faturamento inferior ao real. Ou seja, qualquer esquema que tiver, ele vai lá, verifica e faz o TOI, esse termo. Para tanto, este ato administrativo pormenoriza todos os dados do titular e da unidade consumidora, ou seja, coloca todos os dados de quem está lá, né, que é o titular da conta, e o local, o endereço, bem como a irregularidade constatada. O que é? Tem um gato? Então ele tem que colocar que tem um gato lá, né? Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora, vamos nesse caso é a Eletropaulo, deve adotar as providências necessárias para a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado menor. O cara coloca o gato, tira, coloca tal. Então eles têm que demonstrar isso. Como? Emitir o TOI, o termo de ocorrência de inspeção, em formulário próprio, elaborado como um anexo 5 dessa resolução. Daí tem um modelo dele, que todas usam, todas em qualquer estado do Brasil. No entanto, conforme esse mesmo artigo, o consumidor tem direito a exigir perícia técnica no medidor. O consumidor tem direito a solicitar perícia técnica a seu critério ou quando requerida pelo consumidor ou pelo seu representante legal, um advogado. Elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica que trata no inciso 2. Uma cópia do TOI, preste atenção nisso.
Olha onde eles perderam a ação. Além de fazer isso, uma cópia do TOI, que é quando o agente verifica, a gente lá naquele eletropolo verifica o que está acontecendo, uma cópia do TOI, esse termo deve ser entregue ao consumidor, de acordo com o parágrafo 2º e 3º do artigo 129 da resolução, sendo que o consumidor tem 15 dias para exigir a perícia sobre o TOI lavrado, ou seja, o consumidor tem que ter o contraditório para a defesa. Não fizeram isso, não fizeram isso, não entregaram para o funcionário. Se o funcionário assinou lá, não entregaram para ele. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção. No caso, quem acompanhou a inspeção foi o funcionário. No ato da sua emissão mediante recibo. Dá o recibo e entrega para ele. Quando o consumidor recusar em receber o TOI, este deve ser enviada. O consumidor vai lá. Ah, você está fazendo perícia aqui no meu comércio, na minha casa? Não vou assinar nada, não. Tem uns clientes folgados, né? Então, a empresa deve enviar em até 15 dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Como normalmente se faz? Via aviso de recebimento, via... Como que eu vou dizer aqui? Deixa eu ver, aviso de recebimento a gente manda pelo carteiro. Via telegrama, certo? O consumidor recebendo tem 15 dias a partir do recebimento para informar a distribuidora a opção de perícia técnica no medidor e demais equipamentos. Ou seja, ele tem que colocar a opção dele, tem que fazer a defesa dele. Quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. No ato da emissão que ele está fazendo lá o TOI, fala, eu acho que tem um gato aqui. Fala, então coloca aí que eu quero a perícia aqui no local. Mas meu cliente não estava lá, quem estava lá era o funcionário que nem recebeu o TOI, certo? Diz mais, quando o consumo acaba sendo inferior à média de consumo, os consumidores estão sendo cobrados indevidamente com a penalidade imposta de forma indevida, o que gera em cobrança indevida conforme o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: na cobrança de débitos, o consumidor devedor não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição de débito por valor igual ao dobro do que passou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. Aí, a gente vai pesquisar, eu como advogado fui pesquisar, né? Porque era a primeira vez que eu pego um caso semelhante a esse aqui. Algumas importantes decisões do Superior Tribunal de Justiça têm tido o entendimento do que o TOI, aquele termo, né, lavrado de forma unilateral, enseja o ressarcimento mais perdas e danos pelo consumidor. Se não, vejamos, aí tem várias jurisprudências aqui, várias decisões favoráveis, entendeu? Uma aqui diz o seguinte: relação de consumo, inversão do ônus da prova, adulteração no medidor, apuração unilateral. Quando diz apuração unilateral, é a apuração somente pela empresa fiscalizadora ou fornecedora de energia. Apuração unilateral do débito sem a realização de prova pericial, ofensa ao devido processo legal. Vocês vão ver num vídeo anterior aí que chegou uma conta para mim de R$901, né? Entrei com recurso, diminuiu para 150. Por quê? Porque eles fizeram tudo unilateralmente, certo? E aí tem várias coisas, várias decisões, assim, inúmeras decisões. E o que acontece? A juíza, ao julgar, disse: se vocês foram no local, constataram algo, fizeram o termo, o TOI, né? Não entregaram para ele
não enviaram via correio para ele pedir o tipo de perícia para verificar o que estava acontecendo, o direito de ampla defesa e contraditório, que está na Constituição, artigo 5º, que é uma cláusula pétrea. A cláusula pétrea é aquela que, para mudar, só mediante uma nova Constituição. Se vocês fizeram isso, não deram o direito de ampla defesa para ele, o que deve acontecer? Julgado improcedente a ação. O valor que ele devia, 24 mil, acabou. Certo? E além disso, eles vão ter que pagar o advogado aí, eu acho que vai dar uns 4 mil reais, que é a sucumbência. A sucumbência é uma multa pro advogado. Falo multa porque fica mais fácil no linguajar popular. Tá bom, pessoal, eu queria passar essas coisas para vocês. E assim, vocês acham que advogado não paga nada? Chegou meu boleto. Os boletos agora online da OAB. 900, mil reais, 990 reais para eu pagar. Senão, eu não advogo. Beleza? E é isso. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui para responder algumas perguntas do pessoal, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Deixa eu ver se está cadastrado aqui, meu nome, não dá para fazer login não. Mas depois eu respondo aí bastante pergunta que chega para mim, eu passo para vocês, tá? Quem puder, compartilha, porque isso daqui, esse tipo de vídeo, tem que chegar naquela pessoa que mora lá na Invasão, tem que chegar naquele senhor que mora lá no CDHU, tem que chegar nessas pessoas. Os vídeos que eu faço não é para você que tem condições de ter um advogado, não. Advogado é caro. Aí você vai na defensoria, senta lá, e quem te atende normalmente é o estagiário, porque o defensor público, o cara tem mais, acho que uns 20, 30, 50 mil. E o estagiário de direito é que está te atendendo. Diferente do advogado, com mais de 10 anos de advocacia, que já viu quase tudo, né? Então, vocês devem pegar, divulga. Eu não quero aqui passar meu telefone, eu não quero passar, conversar, expor coisas aqui de matéria técnica, né? Datavênia, e colocar palavras que você não vai entender. Não, você tem que entender o que você tem direito. Não adianta você pesquisar no Dr. Google. Tô cheio de cliente que chega assim para mim, passa em 10 escritórios, depois chega assim para mim, eu sei que eu tenho que fazer uma ação de uso capião e ali o escritório me cobrou 5 mil reais. Eu falo para ele, qual o tamanho da área? O tamanho da área é de 250 metros. Falei, 250 metros cobra 12 mil reais. E eu quero a certidão dos confrontantes, que é o mais chato, né? Quero toda a documentação do imóvel, quero isso, quero aquilo, entendeu? Mas não é esse público é o meu. Mas eu quero atingir aqueles que não têm condições, aqueles que são cegos, não é cego do olho, são cegos de conhecimento, entendeu? Então vamos atingir essas pessoas, compartilhem, curtam, né? Compartilhem. E tem muitas ações que a gente fala assim, é uma ação que dá para ganhar, tem chance, mas às vezes aquele juiz, eu dou um exemplo rápido, cliente meu, olha que interessante, o cliente meu ficou devendo um cartão de crédito, isso daí faz uns 4 meses. Ele falou, doutor, paguei o cartão lá, acho que era Crefisa, sei lá, e o banco não tirou meu nome. Aí entrei com a ação, o banco tirou o nome, e vocês sabem o que o juiz deu para ele? Vocês sabem o que o juiz deu? Nada de dano moral. Porque aí o juiz falou, ele deu causa. Ele ficou 1 ano sem pagar o cartão.
Aí ele espera o cartão de crédito entrar em contato. O cartão entra em contato e fala: olha, sua dívida de 6 mil eu faço por 2, mas pague. Ele vai e paga. O cartão não tira o nome dele. Um mês sem tirar. O prazo é 5 dias úteis. Um mês sem tirar. Aí a gente entra com a ação, o cartão tira e aí ele vem, na velha história, eu fui comprar um carro, demonstro aqui que fui comprar e meu nome estava sujo. Aí o juiz falou, sabe o que na sentença? Julgo procedente em parte para tirar o nome dele. Agora não vou dar danos morais para ele, tendo em vista que ele deu causa a essa situação. Vocês me entendem? Ele deu causa. Tá cheio disso. Tá cheio de empresa que faz isso. Ah, vou diminuir a prestação do seu cartão, do seu carro, não sei o quê. Aí você vai ver, se você não tiver uma bala na agulha para pagar, você perdeu. Entendeu? Então tomem cuidado com isso. Beleza? É isso, pessoal. Eu queria responder aqui, mas eu tô sem o meu celular. Eu vou ver se eu consigo pegar outro celular ali só para a gente pegar e eu responder algumas perguntas doidas aí que o pessoal faz que eu tento entender, tá bom? Obrigado, galera. Fica com Deus aí.